Eu fiz o roteiro para esse vídeo baseado no primeiro trailer. Eu gravei o vídeo, só que eu gravei com a minha webcam. Não ficou muito bom, eu decidi que eu ia gravar depois. E aí, do nada, esse novo trailer tanto confirmou algumas teorias que eu tinha, quanto refutou algumas outras. Só que o ponto principal desse vídeo aqui, e é o ponto que eu quero focar, não mudou. E para começar, eu queria dizer que isso aqui não é uma análise do trailer, não é um vídeo que eu vou contar as teorias de tudo que eu acho que vai acontecer nesse terceiro filme, mas eu ainda vou ter que contar um pouco sobre o que eu acho que vai acontecer, para explicar o porquê que eu acho que o Miles Quaritch, o principal antagonista do primeiro e do segundo filme, um dos antagonistas desse terceiro filme, pode sim ter uma certa redenção. Mas antes de tudo, eu queria pedir para você deixar um like nesse vídeo, talvez até compartilhar para outras pessoas que também gostam de Avatar, assim como eu, para ajudar a divulgar esse vídeo, porque o meu canal não é originalmente focado sobre eu falando sobre cinema, e toda vez que eu faço um vídeo onde eu apareço aqui, o YouTube não recomenda muito. Quando a gente fala em redenção, a gente logo lembra de histórias clássicas onde o antagonista passa por uma jornada que faz ele deixar de ser o vilão e possivelmente até virar amigo do protagonista, mas pra mim a redenção do Quaritch não vem dele se tornar amigo do Jake ou deixar de ser um cara mau, mas sim ele deixar a guerra pra trás e finalmente abandonar a vingança dele. Desde o segundo filme a gente já vem vendo vários paralelos entre a história do Jake e a história do Quaritch. Tem literalmente cenas que são basicamente um pra um sobre coisas que aconteceram com o Jake no primeiro filme e que aconteceram com o Quaritch no segundo filme. E esse terceiro filme vai aprofundar ainda mais isso, com o Quaritch até mesmo começando a fazer parte de um clã Na'vi. E eu tenho uma teoria pessoal minha que o programa dos recombinantes, que trouxe vários soldados humanos à vida no corpo de avatares, ele estaria fadado ao fracasso se basicamente a maioria deles não tivesse morrido. Isso porque quando um ser humano se põe literalmente no lugar de um Na'vi e começa a explorar Pandora do jeito que um Na'vi experiencia aquele planeta, com o passar do tempo essas pessoas vão ficando cada vez mais apegadas ao planeta, ao povo, à Eywa, e o Quaritch não vai ser uma exceção a isso. Pode ser que demore mais, pode ser de um jeito completamente diferente, mas ele vai também começar a sentir isso. E nessa jornada dele começar a fazer parte do clã das cinzas, ele vai cada vez mais entendendo como os Na'vi veem aquele planeta, ele vai começar a se apaixonar por aquele planeta, talvez até por alguém, e isso vai culminar em ele traindo a RDA. Provavelmente esse terceiro filme vai começar exatamente onde o segundo terminou, com o Jake e a família dele ainda lá no clã do Recife, enquanto o Quaritch e o Lyle tentam voltar para a base deles. Então, os Metkayina vão ser visitados pela caravana dos Tlalin, que são um outro clã que vai ser apresentado nesse filme também, e eu não sei exatamente o porquê que os Sully vão junto com eles, mas provavelmente eles estão pegando uma carona ali, talvez eles estejam ali até para ajudar eles em alguma coisa, e quando eles já estiverem bem longe, talvez eles passem até alguns dias viajando com eles, eles vão ser atacados pelos Manquan, que é o clã das cinzas, o clã que é liderado pela Varangue, e esse ataque vai culminar num desastre, basicamente. O Jake e as crianças vão se perder no meio da floresta, a Neytiri vai quase morrer, basicamente, e talvez o Quaritch já esteja por ali, talvez espionando eles, talvez tentando esperar o momento certo para poder atacar ele também, e eles vão ver que tem esse outro clã que é disposto a guerrear, a matar outros clãs Na'vi, e no meio da confusão, no meio do fogo cruzado, ele também vai acabar se perdendo na floresta, e em algum momento ele vai se encontrar com o Jake, com as crianças, e eles vão ali concordar numa espécie de trégua temporária só por causa que eles estão perdidos juntos. Só que mesmo assim o Quaritch ainda não vai abandonar a vingança dele, ele vai estar tipo, ó, beleza, a gente não briga por enquanto, mas assim que a gente conseguir sair dessa situação, eu vou atrás de você, eu vou atrás de sua família, e talvez até o Jake concorde em se entregar em troca deles deixarem os Na'vi em paz, deixarem a família dele em paz, e depois disso, em algum momento, eles vão ser confrontados pelos Manquan na floresta, e aqui a gente chega num ponto muito importante na trama desse filme, porque durante todo esse tempo, talvez dias que eles estão perdidos na floresta, o Spider, que também tá ali, ele tá muito tempo sem trocar o filtro da máscara dele. Inclusive tem muita gente que acha que isso que ele usa é uma máscara de oxigênio, só que não é uma
máscara de oxigênio, aquilo ali é um filtro, porque a atmosfera tem oxigênio, só que também tem muitos outros gases que são tóxicos para seres humanos, então por isso que eles usam máscara, e periodicamente eles têm que trocar o filtro da máscara para não sufocar. E basicamente, como o Spider tá muito tempo sem trocar a máscara dele, o filtro dele, ele vai acabar basicamente morrendo. E é nesse momento que ele vai receber uma ajudinha de Pandora, que é basicamente um planeta vivo, e se você quiser se aprofundar nesse assunto específico, eu recomendo que você veja esse outro vídeo aqui do meu canal secundário. E depois disso, ele vai ganhar a habilidade de respirar o ar de Pandora, sem precisar da máscara. E provavelmente nessa cena aqui também a Varang vai estar interrogando o Quaritch, fazendo basicamente uma Tsahilo forçada ali. Talvez seja um jeito que ela consiga pegar informação do Quaritch sobre os humanos, porque a gente não sabe o quanto que o clã deles conhece o povo do céu. E pra quem achou isso aqui estranho, isso aqui é basicamente o que aconteceu no jogo também. Tem uma Tsahik que ela meio que interroga um membro do clã dela usando a Tsahiro. E nessa cena dá pra ver que atrás do Miles já tá ali o Spider desacordado no chão. Talvez nesse ponto aqui eles já acham que o Spider já foi jogar no Vasco, só que aí do nada ele ressuscita. E depois disso, eu sinceramente não faço ideia do que é que vai acontecer. Tem gente que acha que talvez a Varang vá sequestrar os filhos do Jake e da Neytiri e eles vão ter que resgatar eles depois. Talvez isso se conecte com o fato que em algum momento a Neytiri vai estar usando a pintura dos Manquan, talvez tentando se infiltrar entre eles para resgatar as crianças, mas a gente não tem muita informação sobre o que é que vai acontecer depois disso. Mas eu acho que eles vão conseguir sair dessa, talvez alguma coisa aconteça ali, os guerreiros da resistência consigam encontrar eles, espantar os Manquan ali, resgatar o Jake, o Quaritch também, por tabela. O Jake volta pra Vila Metcaina, porque tem uma cena do trailer que tá o Spider já respirando sem máscara, e depois que o Quaritch vê que tem outro clã em Pandora que tá disposto a guerrear com outros clãs, ele vê nisso uma oportunidade de consertar as coisas com a RDA depois que ele falhou na missão dele. A missão dele no segundo filme era bem simples, era capturar e matar o Jake Sully. Para isso deram para ele um esquadrão dos melhores soldados da RDA revividos em corpos de navio, um processo que deve ter custado bilhões. E o que é que aconteceu com esse esquadrão de super soldados? E o Jake não só escapou, como ele conseguiu organizar um ataque que culminou na morte de dezenas de funcionários da RDA e rendeu mais alguns bilhões de prejuízo em equipamentos destruídos. E nada disso teria acontecido se o Quaritch tivesse feito isso aqui. É 100%, 14? Caveira, meu capitão. Então senta o dedo nessa porra. A General deve estar putaça com o Quaritch depois que ele falhou na missão dele. O Parker também vai estar nesse filme, tá confirmado, então não vai faltar gente pra esculachar o Quaritch. Então, já que o esquadrão dele inteiro foi de vala, e já que já tem um clã de Na'vi que tá querendo matar outros Na'vi, por que não unir o útil ao agradável? Então, ele vai até a terra dos Manquan, ele faz um trato com a Varang, ele deixa eles armados até os dentes, e aí eles vão na Vila Metcaina, metem fogo em tudo. O Jake, desesperado, se entrega em troca deles deixarem os navios em paz, como ele tinha dito antes pro Quaritch. E é aqui que começam minhas maiores especulações sobre o que vai acontecer. Durante a captura do Jake, eles não pegam só o Jake, eles vão pegar o Spider também. O plano oficial da RDA agora é basicamente colonizar Pandora. Eles querem fazer de Pandora o próximo lado da humanidade. E um dos maiores entraves dessa colonização é o fato deles não poderem respirar nesse planeta. Então, tendo ali um humano que misteriosamente agora consegue respirar em Pandora, com certeza eles vão querer estudar o que é que aconteceu com esse moleque. Enquanto o Jake tá preso, o Spider tá sendo estudado, o Quaritch tá cada vez mais se aprofundando na cultura dos Manquan, e ao mesmo tempo ele provavelmente tá ensinando os Manquan como é que usa as armas dos seres humanos, enquanto ela ensina ele a como lutar, a como se vestir, como fazer parte dos rituais deles, e com o passar do tempo os dois vão cada vez mais se aproximando. Só que a Varang, ela é o capeta, mas ela não é burra não, ela é inteligente, ela vai perceber que a RDA só tá usando eles, e quando a RDA achar que eles não são mais úteis, eles vão simplesmente, sei lá, matar eles, expulsar eles pra algum lugar. Então ela vai estar só fingindo que ela tá indo na onda da RDA, quando na verdade eles só estão esperando a RDA armar eles completamente, deixar eles completamente preparados para qualquer tipo de batalha que eles tenham pela frente, para aí poder trair a RDA antes
antes que a RDA traia eles. Se você reparar bem nos 2 trailers do terceiro filme, não tem nenhum sinal do Clã das Cinzas na batalha final. Quando tem as cenas ali do que parece ser a batalha final, só tem o Quaritch ali todo pintado com o traje dele, só que o clã realmente, a Varang, não apareceu até agora nessa cena dessa batalha final. Isso porque antes disso, muito antes disso, eles já vão ter se virado contra a RDA. Então eu acho que vai ter uma cena da revolta dos Manquan atacando a base da RDA, e nessa revolta a RDA vai tomar na tarraqueta, porque se eles já sofrem para tentar suprimir os ataques da resistência, se eles não conseguem nem lidar com 2 navios atacando a instalação deles, imagina o que é que pode acontecer depois que eles armarem, prepararem completamente um clã inteiro. Inclusive, eu acho que isso seria uma grande crítica que o James Cameron estaria fazendo em relação ao governo dos Estados Unidos, que apoiou grupos terroristas, e alguns anos depois esses grupos se voltaram contra os próprios Estados Unidos, o que resultou no ataque do 11 de setembro. E eu acho que só a revolta dos Manquan nesse momento não vai ser o suficiente para o Quaritch trair a RDA, mesmo que ele já tenha até se apaixonado pela Varang. E voltando no assunto do Spider, eles vão estar estudando ele, eles vão estar analisando, eles vão fazer todo tipo de teste, todo tipo de exame, só que eles não vão encontrar o que é que tem de diferenciado no organismo do Spider para fazer ele agora estar respirando em Pandora. Eles não vão achar uma maneira de replicar em outras pessoas isso que aconteceu com o Spider, até porque foi uma coisa que foi provocada por Eywa, e Eywa é um negócio que, por mais que eles comecem a estudar, eles não entendem basicamente o que faz ela ser tão poderosa e ter controle até sobre a genética de um ser humano. Afinal, a gente tá falando de uma biologia alienígena. Eles vão chegar à conclusão de que para fazer exames mais apurados no Spider, eles vão ter que dissecar o moleque. E o Quaritch, como você já deve ter imaginado, ele não vai ficar nada feliz com isso, até porque, mesmo que ele não admita, ele gosta do garoto. O Spider não é o filho dele de verdade, porque ele é filho do Quaritch de verdade, do primeiro filme, e esse Quaritch é só um clone, mas ainda assim ele gosta dele porque, afinal, o Spider salvou a vida dele, basicamente. E depois que, sei lá, pode rolar uma confusão, o Quaritch querendo impedir que eles façam isso, eles vão virar pro Quaritch e perguntar assim: meu amigo, que autoridade você acha que você tem para estar questionando as nossas decisões aqui? Isso porque o Quaritch, ele basicamente não é considerado como se fosse uma pessoa. O Quaritch é basicamente uma propriedade deles. O corpo dele foi criado em um laboratório e tudo que ele tem é um implante de memórias do verdadeiro Quaritch. Ele não tem autoridade nenhuma para questionar nenhuma ordem da RDA. Nem se, sei lá, eles mandarem ele matar o Spider, ele não pode questionar, porque para eles o Quaritch é só uma arma, e uma arma não pode questionar quem tá puxando o gatilho. Nisso eu posso até estar um pouco enviesado, até porque no RPG de Avatar que eu participo, eu dei exatamente essa desculpa pro Quaritch trair a RDA. E quando os Manquan se voltarem contra a RDA, o Quaritch também já sabendo que ele tá sendo usado por eles e eles vão matar o filho dele se ele não fizer nada, ele vai ajudar na revolta, ele vai libertar o Spider, só que o Spider só aceita fugir com eles se caso eles ajudarem o Jake a fugir também. Então eles fogem de lá, o Spider, o Jake, o Quaritch e os Manquan, e nesse ponto eu não sei se o Spider vai ficar com o Jake ou se ele vai ficar com o Quaritch. Eu não sei como é que vai funcionar esse divórcio aí, se o Spider vai ficar com o Quaritch só nos fins de semana. Eu só sei que eles vão fugir e o Jake vai voltar pra família dele. Só que ele já sabe que a qualquer momento a RDA pode voltar pra atacar a vila, então ele vai pegar o Toruk, ele vai reunir alguns clãs provavelmente, o que vai culminar na batalha final do filme. E essa batalha final já dá pra perceber duas coisas, que vai ser naquele refúgio dos ancestrais, que é o lugar que tem a árvore sagrada dos Metkayina, e que alguma coisa incomum vai estar acontecendo nela. E a RDA tá indo direto pra esse lugar. Talvez eles queiram, sei lá, tirar amostras da árvore, talvez instalar alguma coisa para estudar Eywa mais a fundo, para que eventualmente eles consigam controlar os poderes dela, para que eles consigam replicar o que aconteceu com o Spider. E como eu já citei, nessa batalha aqui não tem nenhuma cena que tenha algum sinal dos Manquan. E tem 4 coisas que podem acontecer que podem explicar por que eles não estão lá. A primeira é que nada do que eu teorizei vai acontecer, eles não vão trair a RDA e depois eles chegam na batalha e eles vão lutar do lado da RDA. A segunda é que ou a minha teoria tá certa ou aconteceu alguma coisa que realmente fez eles traírem a RDA e alguém convence
convence eles a ajudarem os Na'vi mesmo a lutar contra os humanos, e nesse caso eles chegariam também, só que para ajudar a resistência, só que o Quaritch ainda tá atrás da vingança dele, talvez tenha acontecido alguma coisa que motiva ele a no final ainda brigar com o Jake. A terceira, e que eu acho menos provável de acontecer, é que eles simplesmente não vão estar nessa batalha final, eles vão ter só recuado para as terras deles e talvez eles voltem depois para ser os vilões num outro filme. E a quarta explicação, que é a que estava no meu roteiro original, antes de sair esse segundo trailer, eu pensava que a batalha final ia estar acontecendo lá nas terras do Clã da Cinza, só que como a gente já viu que não vai ser lá na terra dos Metkayina, mas ainda assim não muda muita coisa do que eu teorizei. E eu acho que essa batalha final pode ser um embate entre três forças: a RDA, a Resistência e os Manquan. E nessa confusão de todo mundo lutando contra todo mundo, a primeira a perder seria a RDA, e é por isso que a gente não viu nenhuma cena dos Manquan na batalha final, é porque vai ter uma segunda parte dessa batalha final que não vai ter a RDA já vai ter sido destruída, já vai ter recuado, e o final da batalha vai ser entre a Resistência e os Manquan. E seguindo por essa linha, seguindo a teoria de que o Quaritch ajudou o Jake a fugir das instalações da RDA, talvez no começo dessa batalha eles não queiram lutar entre eles, talvez lá atrás eles tenham concordado em acabar com essa rivalidade pelo bem do Spider, mas lembra quando eu falei sobre aquele primeiro ataque que vai ter no começo do filme e que a Neytiri quase morreu? Eu acho que quem acertou aquela flecha na Neytiri foi justamente a Varang, e a Neytiri ainda vai estar querendo a vingança dela, e eu acho que ela vai matar a Varang. Se ela não matar, pode ser que ela derrote ela, deixando ela gravemente ferida, basicamente tirando ela de combate. E depois que o Quaritch vê que a Varang morreu, ou então tá à beira da morte, é aí que ele vai ficar com sangue no olho, ele vai esquecer a trégua e vai partir pra cima do Jake pra matar ele de uma vez. E nessa luta, ele só não vai matar o Jake por causa do Spider. Ele vai estar lá, ele vai se colocar na frente, ele vai ameaçar de matar o Quaritch se ele tentasse matar o Jake. Só que vai acontecer alguma coisa que vai colocar a vida do Spider em risco. Talvez, sei lá, aconteça um ataque, alguma coisa. E quando isso acontecer, o Quaritch e o Jake vão se unir para salvar o Spider. E quando eles conseguirem salvar o Spider, eles vão perceber que tanto o Jake quanto o Quaritch já perderam muita coisa e essa rivalidade já foi longe demais. Eles têm que acabar com isso e eles finalmente encerram essa rivalidade de vez. Então o Jake vai ordenar que a Resistência recue e o Quaritch, que agora é o líder do povo das cinzas, também vai recuar com os guerreiros dele de volta para a Floresta Queimada para enterrar a Varang, ou então cuidar dela, já que eu acho que nesse ponto ou ela já morreu ou ela tá muito ferida e precisa ser tratada. E aqui se encerra o arco de redenção do Quaritch, de um general que tinha absoluto ódio e desprezo pelos Na'vi, que ele julgava ser um povo primitivo e selvagem, a Olo'ekitan de um clã, assim como o que aconteceu com o Jake no primeiro filme, encerrando a jornada que os dois tiveram em paralelo, só que em direções opostas. Tem muito mais coisa que eu teorizei sobre esse filme com base nos trailers. Tem coisa sobre os Tucum, sobre a Kiri, sobre a lore aprofundada dos Manquan e por que eles são assim, mas isso seria assunto para um outro vídeo. Então, se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo sobre Avatar, deixem aí nos comentários que quando tiver mais material de divulgação, quando tiver mais trailers, eu posso fazer outros vídeos contando sobre essas outras teorias que eu tenho. E se você tiver interessado em participar de um RPG textual no mundo de Avatar, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o perfil do nosso Instagram para você entrar em contato e tirar as dúvidas que você tiver. Lá vai ter sobre a lore do RPG, vai ter informações sobre alguns personagens. E se você não sabe o que é um RPG textual, não é nada parecido com o RPG do Selbit, por exemplo, não é um RPG de mesa clássico, é como se fosse uma grande história colaborativa. Eu gosto de falar que é como se fosse uma fanfic coletiva, que várias pessoas se juntam e vão contando a história dos seus personagens, interagindo um com o outro, mas ainda assim é um roleplay porque cada um tem os seus próprios personagens e vai interpretando o que é que esses personagens vão fazendo, o que é que eles vão falando, tudo isso por mensagem. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, por favor se inscreva e até o próximo vídeo.